Tem um modelinho, né? Porque o que acontece? O cérebro é um quilo e meio só, né? Um órgão pequeno, mas que é responsável por tudo na nossa mente, né? Você falou que é um dos órgãos mais importantes, né? Eu diria o mais importante, né? Porque sem o cérebro, obviamente, né? Tudo não fica conectado. Então, o processo, a cognição é a grande diferencial do ser humano dos outros animais. A nossa cognição é muito complexa, então a gente não sabe ainda tudo, a gente tem uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. Quando a gente fala de memória, aprendizado, linguagem, a gente tem que imaginar que os neurônios eles se comunicam, eles trocam informação através das sinapses e isso envolve uma circuitaria elétrica. Tanto que falam que o cérebro em funcionamento são 20 volts quase, né? Uma coisa bem elétrica mesmo, a comunicação do neurônio. E quando a gente fala cognição e aprendizado, nada mais é do que a capacidade de estar conectando através das atividades. Então, quando você fala de memorização, o tempo todo você está pensando. E aquilo vai cada vez mais, quando você vai memorizando, vai facilitando o processo da memorização. Além disso, a memória ela é muito no ser humano, muito envolvida com a parte emocional. Né, que você está falando, estou emocionada. Né? Quando você tem um aspecto emocional com o evento, aquilo fixa mais a memória. Então, quando é um momento muito importante de sua vida, você lembra daquilo bem. Né? Por outro lado, o estresse prejudica. Então, se você não dormiu bem, que a gente já falou muito de sono aqui, a memória vai estar prejudicada. Se você está estressado, vai dificultar o seu aprendizado. Então, olha quantas coisas a gente fala quando vai falar de aprendizado e memória. Perfeito. Agora, algumas pessoas têm mais facilidade que outras. Por que isso acontece? Duas coisas que às vezes é difícil a gente separar. Um fator ambiente. Então, você teve filha, né? Sabe como é, né? O estímulo que a criança tem vai fazendo que o cérebro tenha conexões melhores e essas conexões melhores vão ter reflexo lá na frente. O melhor e o maior período de aprendizado é no primeiro ano. Então, a gente, quando trabalha até com desnutrição, né? Criança em situação de risco, sabe quanto aquela fase inicial alimentar, de estímulo, pode prejudicar na vida adulta. Além do fator ambiental, tem fator genético. A capacidade dos seres humanos não são iguais. Não é todo mundo que consegue ser uma apresentadora como você. Né? Ouve ponto, fala ali, olha aqui, conversa com o outro, tem ideia. Então, assim, são capacidades inerentes de cada pessoa. Tá. Que aí é o que a gente nasce, que é inato, né? E aquilo que a gente consegue desenvolver. Perfeito. Tá. Quando eu falo, até falei para você que uma das coisas que me incomoda é essa questão da Covid. Eu sei que muita gente também está incomodado. Sabe que a Covid fez todo mundo ficar meio desmemoriado, né? E é uma sensação muito ruim. E principalmente porque eu, pelo menos, converso com os meus amigos, a gente percebe que não volta. Só vai piorando. A gente vai ficando sem memória. O que é isso? Como é que a gente consegue entender essa história? A Covid realmente ela está com o sistema nervoso central. Então, muitas vezes começa pelo olfato. E a síndrome pós-Covid, uma das coisas que mais chama a atenção, é muito, muito parecido com o estresse pós-trauma. Então, quem toma uma pancada tem a síndrome pós-concussão, quem passa um estresse muito grande. O grande comprometimento na Covid é muito parecido. A pessoa tem dificuldade de sono, ela tem uma piora da memória, ela fica mais estressada que o comum, né? E como a gente está aprendendo no processo da Covid, que é algo muito novo, a gente tem tratado muito parecido com remédios que a gente trata para ansiedade e para depressão. Agora, o que todo mundo pergunta é com você, quando isso melhora? O cérebro da gente ele tem uma coisa que a gente chama plasticidade, essa capacidade de encontrar novos caminhos. Então, quanto melhor você estimula, melhor fica. É mesmo. Sabe que eu me voluntariei para fazer parte da pesquisa lá do Hospital das Clínicas do Déficit de Atenção e comecei a fazer um monte de exercício de memória, né? Aí chegou uma hora que eu fiquei cansada. Eu falei, fazer mais esse negócio não, porque eu não senti melhora. E eu fiz uns 6 meses direto, sabe? Mas chega uma hora que você cansa, perde a paciência mesmo, que você não percebe melhora. Mas então, eu tô errada, porque ia melhorar, é isso? Com certeza. O que eu digo é que realmente, quando você faz às vezes um estímulo específico que você não gosta, às vezes é chato, né? Mas você tem que fazer os exercícios dentro do que você gosta. Então, a leitura, fantástico. A conversa, o seu trabalho, né, que é o dia artístico do então, cérebro. E eu já tô aqui, ó, com a cabeça ligada o tempo inteiro, né, como você falou, olhando o peixe e segurando o gato, né, assim? Eu tava ali do batidão, fiquei impressionado, né, porque você tá vendo, tá ouvindo, tem um ponto, tem isso, tem aquilo, alguém chega com a plaquinha e você fica atento a tudo isso, tem que dar a resposta rápida. Gente, né? eu queria muito que vocês dissem os bastidores desse primeiro bloco, foi interessante, porque as meninas da produção, elas ficaram preocupadas, porque elas acharam que eu tava fora de órbita, eu acho, mas eu realmente fiquei... E até é interessante, mas rola um constrangimento, né? Porque assim, você está diante de pessoas que são líderes religiosos, né? E importantes, e é tocante, né? E quando estão todos ali conversando com Deus juntos, não sei, senti algo muito diferente, muito especial mesmo.
e isso abala o cérebro. Com certeza. Eu falo assim, a gente que lida com atividade de alto rendimento, eu sou neurocirurgião, né? Então, o tempo todo você está lidando na habilidade máxima. E quem está no dia a dia, né? Óbvio, a gente não é igual o tempo inteiro, né? A gente tem momento que está mais estressado, está mais emocionado, né? Então, sempre as pessoas estão nesse feedback, né? Como é que tá? É ao vivo, milhões de pessoas assistindo, tudo isso, né? Então, isso é bem interessante, né? E essas habilidades, elas só são conquistadas, não é uma coisa inata do cérebro, é realmente com treinamento. Por isso que você falou da questão do Covid, né? E você fala, minha memória não está igual. Tanta coisa que você faz aqui, que poucas pessoas conseguem fazer isso, tanta coisa ao mesmo tempo. Mas como você está o tempo todo na máxima habilidade, eu dou muito exemplo dos meus pacientes da atividade física. Então, quem faz uma prática de atividade física, uma corrida, o que quer que seja, ele tem ali, ele sabe o limite dele, né? Ele sabe o quanto ele suporta. Se ele tiver alguma coisinha muscular, ele piora o rendimento. Quem está de fora, às vezes, não nota, mas a pessoa nota. Então, o cérebro, ele funciona assim. Cada vez mais estímulo. Pode piorar, sim, com o passar do tempo, né? A gente sabe que 50 anos é quando chega nosso, vamos colocar 40, 50 anos, o máximo da capacidade. A infância é o melhor, né? Depois a gente começa a ter um relativo declínio. Quando eu falo declínio, não é que você vai piorar ou vai ficar ruim. A capacidade de você pegar novas habilidades, ela piora um pouco. Ah, então é mais difícil aprender se a gente resolve começar a estudar lá com 50 anos? Isso. Mas, por outro lado, é que nem academia. Obviamente, você pega um menino e bota para malhar, ele vai ter desenvolvimento mais rápido. Mas não significa que você não vai melhorar e não significa que todo aquele acúmulo que você tem na vida não vai fazer você, às vezes, ser comparado com o jovem, você vai ter uma capacidade cognitiva muito melhor. Tá, ou seja, não fica desestimulada, minha amiga, você que resolveu voltar a estudar, vá. Volte, ainda tem uma coisa a seu favor. Imagina que se você faz agora, aos 50 anos, direito. Aí você se forma lá com seus 55, faz uma especialização, prova do B, com 56 anos. Todo mundo vai achar que você é super experiente, você já sai na frente, viu? E sai mesmo. Isso e é experiente pra vida, ensina tanto pra gente, né? Eu costumo dizer isso. A capacidade do aprendizado de algo novo dificulta um pouco. A gente tem que ser sincero e ser honesto para as pessoas entenderem. A gente é biológico, né? O envelhecimento existe. Por outro lado, a capacidade de resolução de problema é muito melhorada. Já tem estudos mostrando isso. Vamos abrir para as perguntas? Você manda? Mandou? 11 9 50 45 18 40, já. Júlio Pereira responde. Mas agora deixa eu falar uma coisa. Perguntas, já chegaram várias e a gente já tem na tela. Priscila de São Francisco do Sul, ela quer saber o seguinte: crises e ataques de nervos podem prejudicar a nossa atividade cognitiva? Podem sim. Então, um dos principais aspectos, quando a pessoa começa a piorar a memória, ela fica logo preocupada com Alzheimer, né? E às vezes são pessoas jovens, né? O mais comum é o burnout, o estresse crônico, né? Em especial mães, né? Grande parte do seu público, né? Tem criança em casa, a gente sabe o quanto isso estressa, né? E além disso, pessoas com transtorno de ansiedade e depressão. Eu costumo dizer o seguinte: para você ter uma memória boa e para essa capacidade cognitiva essa boa, você tem que estar descansado, você tem que estar com a mente tranquila para você melhorar a sua capacidade. Então, pessoas assim podem sim ser prejudicadas. Então, tem que tratar. Crise e ataque de nervo tem que ser tratado. Esse negócio de ter ataque de nervos, tem que procurar um psiquiatra e ajustar isso aí. Com certeza. Próxima pergunta, vamos lá. Qual é a importância da suplementação, está escrito errado aqui, mas é suplementação da vitamina B para o cérebro? Isso. Os complexos vitamínicos, em especial vitamina B12, B9, se ela tiver uma quantidade menor do que o normal, pode prejudicar. Então, as síndromes da hipovitaminose, que é quando a vitamina está baixa, ela pode prejudicar. O seu médico vai avaliar se, no seu caso, precisa de algo a mais. Normalmente não, com alimentação normal a gente consegue, né? Mas o médico clínico dela, ou o geriatra, dependendo da idade, ou o pediatra, pode, a depender da situação, suplementar. Está muito comum, porque a gente, no caso da pandemia, não estava tomando muito sol, queda de vitamina A. E vitamina D também, né? Porque tem uma certa relação com a luz. Mas cada médico vai avaliar o caso específico. Perfeito. Próxima pergunta, da Jaqueline de Angra dos Reis. Olha, deixa eu mandar um beijo para Ivone de Angra dos Reis, que ela sempre me pede. Mua! Gostaria de saber se quem tem epilepsia está mais propenso a ter Alzheimer. Não está. As doenças neurológicas, ela perguntou isso, porque a epilepsia tem um excesso de algumas doenças da saúde mental, em especial ansiedade e depressão. A gente não sabe se é causa ou consequência, mas as doenças neurológicas, elas costumam vir juntos, né? Mas o caso de Alzheimer, não. Ok. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Tenho tireoidite de Hashimoto e estradiol baixo. Tenho 60 anos, isso pode causar problemas de memória? Às vezes parece que bebi álcool.
Pode sim, né? Então, quem tem... Se a gente pensa a tireoide, é o dos hormônios é responsável pela nossa atividade. E quem tem tireoidite, às vezes tem uma queda dos hormônios da tireoide, ele fica mais lentificado. Então, pode sim prejudicar. Tem que repor o hormônio da tireoide. Vai repor o hormônio da tireoide, que não dá para viver com ele desequilibrado não, viu, gente? É muito ruim. Eu sei porque eu tenho. Fazer trabalhos manuais ajudam a exercitar a mente e, consequentemente, a memória? Ângela Sobral, de Recife. Ajuda muito. A gente tem um problema histórico que, filosoficamente, a gente quase distribuía, né? Dividiu o que era a mente, que era algo superior, e o corpo diferente. A gente sabe que quem faz atividade física, cognitivamente, tem melhoras. Circula melhor o sangue, o cérebro precisa de sangue. Então, sim, quem faz atividade física, exercício físico, melhora, assim, a capacidade da memória. Inclusive, previne várias doenças. Maravilha. Próxima pergunta. Ó, quanta coisa a gente está aprendendo. Da Mônica Lima. Gostaria de saber se a prática de yoga é bom para o cérebro. Perfeito. A gente tem um preconceito muito grande com essas atividades. Você antes falou até da atividade religiosa, né? Essas atividades que envolvem relaxamento, elas melhoram muito, sim, a capacidade. Porque você precisa estar desestressado. E as atividades que envolvem essa prática, como yoga, né, tai chi chuan e outras atividades, já está assim comprovado que melhora. Próxima pergunta. O tremor essencial pode evoluir para Parkinson? É uma doença degenerativa? São doenças diferentes. O tremor essencial é muito comum, é a principal causa de tremor na população, a gente sabe disso, e é completamente diferente do Parkinson. O Parkinson é um tremor de repouso. O tremor essencial, quando você está nervoso, você vai pegar alguma coisa, piora. Então, o médico, conversando com ela, vai diferenciar os dois. São doenças diferentes e uma não se transforma na outra. Maravilha. Tem mais uma, né, Lu, que você falou? Ou era a última? Acabou-se o tempo. Ai. Doutor Júlio, sempre que você vem, eu amo, você sabe disso, né? Mas demora muito para vir, tem que vir sempre. Estamos aí. Tá bom? Tá bom. Mas foi muito bom te receber. Podemos ficar esperançosos aí, quem perdeu a memória? Pode sim. Você tem que pensar o seguinte, eu falo que entender de doença é bom que a gente se acalma. Então, Covid, pandemia, isolamento, todo mundo, né? Eu brinco com os pacientes e falo assim, quem não está mal vendo tudo isso tem alguma doença. Então, você está ansioso, é normal, vai acontecer isso, mas você tem que voltar às suas atividades, fazer atividade física, procurar o médico para fazer o check-up, respeitar seu corpo também, entender que isso mexeu com o emocional de todo mundo, e se isso tiver algo tendo impacto na sua vida, procurar ajuda, como você falou. Saúde mental, o brasileiro tem muito preconceito. Tem que procurar seu psiquiatra quando tiver necessidade, o seu clínico geral, o seu neurologista, se você não estiver bem. Maravilha. O doutor Júlio Pereira, ele está no telefone 4000-2300, se você precisar fazer um contato, ou pelo WhatsApp 11995038838. E tem um canal no YouTube muito legal, que é o Neurocirurgia BR. Entra lá, porque você vai aprender muito com esse fera. Obrigado. Muito obrigada e até a próxima.